Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Quiz sobre Islam. Nosso programa desta vez escalou na cidade de Pemba, a partir da Mesquita Taqwa. É aqui onde queremos conversar com os nossos irmãos muçulmanos através desta que é a nossa pergunta do dia. E hoje a nossa pergunta é: em que mês e que dia celebra-se o Yom al-Arfa? Um dia este que todos conhecem, mas então, em que data e em que mês este dia é celebrado? É com esta pergunta que nós vamos conversar com os nossos irmãos muçulmanos que estão a sair nesta mesquita, a Masjid de Taqwa da cidade de Pemba, para ouvirmos da resposta dele. Acho que podemos começar com este irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmão? Alhamdulillah, não sei como está, irmão. Está tudo bem, alhamdulillah. Primeiro queremos saber do nome, depois temos uma questão que é muito importante. Queremos saber em que dia e em que mês celebra-se o Yom al-Arfa. Sim, eu chamo-me Bashir Said e Yom al-Arfa porque aquilo auxilia. Yom al-Arfa auxilia. E não é totalmente porque tem que fazer uma contagem primeiro e depois nós não vamos definir o dia próprio, porque tem dias diferentes que existem. É por isso que a gente tem que fazer umas contagens até para vermos o próprio dia de Arafah. Então, Jazakumullah khairan. Esta é a resposta deste irmão que diz: não há o dia específico, deve-se fazer a contagem. Vamos prosseguir com a nossa conversa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Como está, irmão? Graças a Deus. Está tudo bem, né? Graças a Como é Deus. que está indo a cidade de Pemba? A cidade de Pemba está indo bem. Só crise de só a situação da cidade em si não está fácil. Está fácil, né? Mas nós somos, estás a participar do programa Quiz sobre Islam. Temos uma pergunta muito importante que os nossos telespectadores e internautas querem saber. Em que mês, neste caso do calendário islâmico, e em que data celebra-se o Yom al-Arfa? O mês de Ramadã, o Arfa, depois de Eid o pequeno, vem para Eid grande, que nós chamamos de Eid grande. Então, o Arfa, faltando os 10 dias, então o Arfa faltando 2 dias, pode celebrar o Arfa. Mas o mês é mês de Ramadã. Não, enquanto já passou o Ramadã. Quando já passou o Ramadã. Estamos no terceiro mês já. Jazakumullah khairan, a resposta do irmão diz enquanto já passou o Ramadã, 3 meses depois. E vamos continuar ainda a conversar com os nossos irmãos, conforme nós podemos ver, são vários que nós podemos interagir com eles. Não é? Peço para me seguir a Bayomi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, pai? Estou bem, não sei bem. Está tudo bem, alhamdulillah. Como é que está indo a situação? A situação continua assim normalizado. Normalizado? Sim, sim. Por que normalizado e não bem? O problema é que o Islã agora continua com aqueles problemas do terrorismo. Sempre os terroristas tentam nos usar aquela nossa capa. Um dos maiores problemas é a questão de terroristas que usam a capa do Islã para fazer a maldade. A maldade. Então a nossa província sempre continua. Esse problema ainda não acabou. Jazakumullah khairan, mas temos uma pergunta que é muito importante e queremos saber, neste caso no calendário islâmico, em que mês e em que dia é celebrado o Yom al-Arfa? É celebrado no mês de Ijalit. Mês? De Ramadã. O mês de Ramadã. Sim. É que é celebrado o Yom al-Arfa. Sim, sim. Em que data então? Será que é todo mês ou então tem um dia que é específico? Tem um dia que é específico. Que dia é este? E é a partir do dia 10 a 17. A partir do dia 10 até 17. Sim. Jazakumullah khairan, a resposta deste irmão diz que é a partir do dia 10 até 17 de Ramadã. Mas será que esta é a mesma resposta? Vamos continuar a acolher as respostas de outros irmãos, talvez os meninos também, né? Assalamu alaikum. Salam. Como está? Estou bem. Está tudo bem? Sim. Estuda? Sim, estudo madrasa. Em que madraça estuda? Estou na madrasa Sheidina.
Madraça Sheidia? Sim. Abubakar. Ah, é Abubakar, não Sheidia? Mashallah. E qual é o seu nome? Yusuf. Yusuf. E na escola estuda também? Sim. Opa, mashallah. Então, em que parte estás na madraça? No Coran, nesse caso, no ilmo ou no Hifiz? Estou no Coran, no Está Hifz. no Coran, no Hifiz. Já tens quantas lições? Aliás, quantos juzos? 2. Já tens 2 juzos. Sim. Mashallah. E dos 2 juzos, vai recitar um sura para nós? Sim. Qual é a sura que vai recitar? Suratul Qiyamah. Suratul Qiyamah, mashallah. Então, senhoras e senhores, atenção, vamos escutar a recitação de Suratul Qiyamah. Qual é o seu nome? Yusuf. Com o nosso menino Yusuf. Yusuf, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. Jazakumullah khairan. Aí está a recitação de Suratul Qiyamah do nosso menino Yusuf. Yusuf, temos uma pergunta, não sei se sabe dizer em que mês e em que dia celebra-se o Yawm al-Arafah. Não conheço. Não conhece? Sim. Nunca ouviu falar do Yawm al-Arafah? Já ouvi. Já ouvi falar, Sim. mas não conhece o dia. Sim. Jazakumullah khairan diz ainda não ter estudado. Vamos continuar a acolher as respostas dos nossos irmãos. Temos vários irmãos daqui, a partir da cidade de Pemba, temos vários. Deixem-me sentar aqui, posso sentar? Mashallah, jazakumullah khairan, assalamu alaikum. Vou começar deste lado, né? A direita sempre merece a direita, né? Então vou começar a direita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmão? Bem obrigado, bem obrigado. Tudo bem, né? Está tudo. Como é que está ainda a situação da cidade de Pemba? A situação de Pemba por um momento está caro. Está calmo. Sim, está calmo. Mas muita gente que está em casa, principalmente homem, não temos emprego. A vida está um pouco caro. Está difícil. Está difícil mesmo. Jazakumullah khairan. Mas então, temos esta pergunta que queremos colocar, que é sobre Islam. Estás aqui a participar do programa Quiz sobre Islam. Queremos saber em que mês e em que dia é celebrado o Yawm al-Arafah. Não sei, não posso mentir. Não sabe? Não sabe. Nunca ouviu falar? Não. Jazakumullah khairan, o irmão nunca ouviu falar. Vamos ouvir então do nosso lado esquerdo. Nosso pai talvez tenha uma resposta diferente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como é que está? Estou bem. E como é que é a situação em Pemba? É bom viver em Pemba? É bom viver assim mesmo, uma pessoa que habituou. Uma pessoa que habitua? Sim, sim. Para mim, por exemplo, que não habituei, como é que é? Para a pessoa que não habitua é difícil. É difícil, mas por que é difícil? É difícil porque as coisas como estão agora estão também difíceis. Porque antigamente o arroz era barato, açúcar, todas as coisas. Agora em dia, todas as coisas estão elevadas. Agora, se for assim, a pessoa que vem hoje ou ontem, torna o custo de vida não é fácil. Não é fácil. Mas enfim, esta é a nossa pergunta que ouviu com o irmão aqui.
ou então que ouviu ao colocarmos irmão, queremos saber em que data e em que mês do calendário islâmico é celebrado o Yawm al-Arafah. A data em si é o dia, dia 10. É o dia 10. Dia 10. De que mês? Esse mês de maio, no fim de maio. Sim. No fim de maio? Sim. Jazakumullah khairan, também ouvimos a resposta deste irmão que diz no fim de março, no dia 10. Olha, vamos interromper um pouco a conversa que está aqui. Parece que tem uma conversa aqui dos nossos papás, que está a animar. Vamos lá interromper um pouco esta conversa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me permitem sentar aqui convosco? Quero colher um pouco de ideia convosco. Talvez como são os nossos anciãos, vão nos dar alguma ideia. Começamos pelo seu nome, pai. Não, fala com ele. Começar com ele? Ah, ele. Não quero falar. Não quer falar? Opa, Jazakumullah. Diz não quero falar, mas ok. Vamos. Pai, não quero falar também. Fala com esse cheio aqui. Por que não quero falar? Não, aqui é responsável. Não, nós não queremos responsável da mesquita. Nós queremos. Temos uma pergunta, uma inquietação que queremos colocar. Fala com ele. À vontade. Tá bom. Fala com esse aqui, fala com esse aqui. Tá bom, e vai aqui. Eu nem sei o que estou a falar. Não percebi? Não tem problema. Não consigo, não tem problema, podemos conversar. Não consigo, não podemos conversar. Eu sou doente. Assim que estou a falar é falar com ele. Todos estamos dizendo para falar com ele. Ele vai acabar tudo. Tá difícil, todo mundo está a negar a nossa entrevista, mas enfim, vamos falar com ele que é mais apontado. Eu não sei porque que ele é mais apontado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Graças a Deus, não sei como tem estado. Está tudo bem, alhamdulillah. Por que é mais apontado? Mas antes queremos saber do nome. Sou Alfi Bonança. Irmão, por que é apontado? Todo mundo está a negar a entrevista, está a apontar o irmão. Talvez como o líder dessa mesquita, o imamo. Mas nós não. Eles receiam, mas isso não é problema. Mas a nossa pergunta não tem nada a ver se é imamo, se é mamuma. É para ter o conhecimento. Sim. Mashallah. Mas então nós queremos saber qual é o mês que é celebrado o Yawm al-Arafah, o mês e o dia. Yawm al-Arafah é o mês, próximo mês, que a gente vai, o 10º dia. 10º dia. O 9º dia, então para o 10º dia, para se fazer aquele, o Hijjah. Hijjah. Sim. É que é celebrado o Yawm al-Arafah. Sim. Aí temos a resposta do nosso irmão que diz o 10º ou entre 9º para 10º dia, que é para o dia da Hijjah e no mês de Dhul Hijjah. Vamos continuar a colher. Olha, temos mais uma conversa aqui que nós queremos interromper. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Permitem interromper um pouco da vossa conversa? Sim. Mashallah. Começamos pelo nome do pai. Chama Bashir Pira. Pai Abshir, como é que está ainda a situação na cidade de Pemba? Está tudo bem? Acho que está tudo bem, está tudo calmo. Está tudo calmo, mashallah. E temos uma pergunta que é muito importante. Queremos saber, aliás, os internautas de casa querem saber qual é o dia e mês que celebra-se o Yawm al-Arafah. O dia e o mês que é celebrado o Yawm al-Arafah. Yawm al-Hajj. Hajj. Que dia? O 9º dia. 9º dia. Mashallah, jazakumullah khairan. Aí ouvimos. 9º dia e depois 10º dia nós fizemos Eid. Foi isso. Mas então, tem uma curiosidade que nós queríamos entender. O que aconteceu para que este dia seja considerado como Yawm al-Arafah? Bem, isso não sei, eu não posso explicar, não sei. Sabe? Jazakumullah khairan, vamos ouvir também do outro lado. Olha, as ideias são diferentes. Talvez ele também pode ter uma ideia diferente da outra. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está do outro lado? Estou bem, de boa saúde, alhamdulillah. Está tudo bem, né? Mashallah. E queremos saber, antes de conversarmos, o nome primeiro. O meu nome é Al-Hajj Omar bin Rashid. Hajj Omar bin Rashid, mashallah. E temos essa nossa dúvida, que é a mesma que colocamos para o pai do outro lado. Queremos saber em que mês e o dia que é celebrado esse Yawm al-Arafah. Yawm al-Arafah
costuma ser o mês do Hijja, o 9º dia, que é nós, na Arabia, é que é Yawm Arafah, o 9º dia. Esse dia diretamente é que chama-se Yawm Arafah. Nosso Jazakumullah Khairan, talvez o pai também tem uma ideia diferente, né? Chama Abdulatif Salmo Araújo, da mesquita Georgina Machel. Mesquita Georgina Machel. Onde é que se localiza essa mesquita? A parte do Arco-Íris ali. Em que bairro? Isso, é nesse bairro? Georgina Machel, que é o bairro. O bairro é Georgina Machel. E a mesquita é Georgina Machel. Mesquita é Shamsia. Mesquita é Shamsia. Sim. Mas daqui a pouco vamos conhecer muitos bairros da cidade de Pemba. Sim, é verdade. Esse é um dos bairros. Bairros. Esse é bairro de... Esse é Georgina Machel. Aqui não, aqui é bairro Paquitiquete. Esse é Paquitiquete. Opa, mashallah. Estamos no bairro de Paquitiquete, para você que não sabia. Estamos no bairro de Paquitiquete, na cidade de Pemba. Ok, a nossa pergunta é essa. A mesquita é chamada de Taqwa, conforme eu disse primeiramente, mas então era antes de falar o nome do bairro. A nossa pergunta é essa, queremos entender em que dia, e neste caso, o mês, que é, na sua opinião, que é celebrado o Yawm al-Arafah. Porque temos alguns que disseram Ramadã, alguns que escolheram outro mês, então queremos, na sua opinião. Aqui não há opinião, não é? Porque aquilo que foi dito com os meus antecessores é exatamente aquilo mesmo. Porque estes participantes são antes. Então não é pela sua... É mesmo que disseram. É porque ele... É aquilo mesmo que disseram os que me antecederam. Quer dizer, não pode desmentir que os antecessores disseram? Nada. É aquilo mesmo. Dia 9, mês de Hijja, é que é dia de Yawm Arafah. É exatamente aquilo. Nosso Jazakumullah Khairan, ouvimos dos nossos anciãos, por sinal representantes desta mesquita, que é a mesquita Taqwa, mais uma vez de lembrar que estamos na cidade de Pemba, no bairro de Paquitiquete. Se você já ouviu falar desse nome, Paquitiquete é aqui onde nós nos encontramos, e no Masjid de Taqwa é onde estamos a conversar com os nossos irmãos. Vamos conversar com mais outros irmãos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Tudo bem? Estou bem, graças a Allah. Parece que o seu irmão é que dirige. Sim. Sim. Podemos considerar que é o nosso grande chefe? Não, nós estamos em fase de aprendizagem. Okay. Sim, ainda não chegamos a esses níveis de ser designado por os grandes chefes. Exatamente. Mas sim, estamos a aprender para ser a nossa missão. Por isso mesmo estamos a nos ingressar nessas atividades. Quer dizer, para anteceder aqueles velhotes que já estão numa idade muito avançada que não conseguem nada. Pois. Mashallah. E seu nome? O meu nome é Shedin Momadi. Shedin Momadi. Estás aqui a participar do programa Quiz sobre Islam e queremos saber, ou então queremos a resposta desta pergunta. Sim. Que deixa em dúvida muitas pessoas do outro lado. Sim. Que dia, na sua opinião, que dia e em que mês é celebrado o Yawm al-Arafah? Yawm al-Arafah é celebrado o 9º dia do mês Dhul Hijja. No dia do mês? O próximo mês. É o próximo mês já? Sim, porque nós estamos no mês de Dhul Qa'da. Okay. Assim, neste momento, ou nesse mês que estamos no mês de Dhul Qa'da. Então, o próximo mês, que é Dhul Hijja, é que vamos encontrar esse dia, que é Yawm al-Arafah, e é o 9º dia. É o 9º dia? Sim. E a seguir é o 10º dia, que é dia de sacrifício. De sacrifício, do Eid al-Adha. Exatamente, dia do Eid. Se nós podemos preparar os nossos curbanos. Exatamente, devemos preparar os nossos curbanos consoante aquilo que é a sua capacidade. Sim. Mas então, uma curiosidade, o que teria acontecido para esse dia ser considerado como Yawm al-Arafah? Esse dia, o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele emigrava Meca para Medina, ele encontrou os Yahud, enquanto estão de jejum. Nesse mesmo dia, que é o 9º dia, depois que ele encontra aquele dia, ele perguntou: Limada yasumuna, por que vocês estão de jejuns?
eles responderam de que Yawma najallahu Musa é o dia em que Allah salvou o Musa alayhi salatu wassalam wa qawmahu, e junto com o seu povo. Então o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'amara bisiyami, ordenou para nós que somos os seguidores para jejuarmos nesse dia, e também jejuarmos 2 dias, é mais melhor esse dia. Então ele considerou, a partir de Allah subhanahu wa ta'ala até o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, consideraram esse dia, e portanto é mais ou menos que eu sei um pouco disto aí. Mashallah, jazakumullah khairan, numa grande história que nós ouvimos com o nosso Sheikh. Talvez o irmão tenha alguma ideia diferente, né? Allah khaira. Não tem outra ideia? Sim. Mas então qual é o seu nome, irmão? Meu nome é Abu Bakar Vitorino Rezende. Abu Bakar, mashallah, jazakumullah khairan. Ele diz que não tem ideia, nesse caso não tem resposta. Olha, vamos lá, pode mostrar daquele lado, vamos lá aproximar este lado. Vamos lá aproximar este lado. Temos nossos masheikhs aqui, nós não podemos discriminar, não é? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vamos falar. Não quer falar? Eu não tenho nada. Não tenho o que falar. Mas nós não colocamos a questão. A nossa pergunta é: em que mês podemos celebrar o Yawm al-Arafah? Podemos falar em Macua, não tem problema. No Kusheni, no Nimpanki, Yawm al-Arafah. Mahuku Arapia, Mahuku Kumi. Mahuku Kumi. Faz de conta, moja pili, traru, 10, né? Através do Wirari, Maquileva, Akuma Maca, Hora, Mina. Então, Hini Han Pagaga Arfa. Mas kala kama irishe no Mpanki yaka? Mfungo tatu. Mfungo tatu. Ne Kiarabu? Karabu. Mfungo tatu ya hani zai? Mashallah. Já bebemos mais uma história de Macua. Vocês sabiam que o Dhul Hijjah Macua é Mfungo tatu? Sabiam disso? Siku Kumi significa 10 dias, sabiam disso? Então é mais uma história que nós aprendemos. Assalamu alaikum. Vani niko ulumani makua. Uluma jagani makua kera. Nanjera kenchina. Mi Afadi Bun Siraja. Afadi Bun Siraja nchina ninyo kera. Então kaka ne won la winyo maikusheni. Leshi ya ntuki ya ela Yawm al-Arafah. Ila kera ntuki ya nhuku ne nurupendi ya wira melo. Já Idi. Já iria camelo e Idi. Iria camelo e depois tugia yava. Antuna hava ntuga ireka mahugu 18 kenda na 10 já musali. Musali. É Mfungo tatu. Kenda tuna tukia 10 tunaya Idi. Idi kera. É Mfungo tatu. Jazakumullah khairan, mais uma história que nós ouvimos. Temos aqui o nosso jovem. Temos aqui o nosso jovem. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Como está? Tudo bem. Estuda madraça, escola. Diz lá qual é o seu nome. Diz lá um pouco da sua história. Meu nome é Hassani Yassine Saidi. Seu nome é Hassani Yassine Saidi? Sim. Que é seu nome? Sim. E estuda que escola? Em Gunani. Em Gunani. Onde é que fica essa escola? Está em que bairro? Aqui mesmo no Paquete-Quete? Sim. Está no Paquete-Quete, essa escola? Está a fazer que classe? Eu, 6ª classe. 6ª classe, né? Mashallah. E na madraça? Na madraça. Está a fazer que classe na madraça? Está no Coran, está a decorar os hadiths, está a decorar histórias. Coran. Em que madraça é isso aí? Madraça Abu Bakar. Madraça Abu Bakar, não é? Mashallah, Madraça Abu Bakar no Coran. E quer recitar primeiro, antes de fazermos nossa pergunta? Sim. Quer recitar o Corão? Qual é a sura que vai recitar? Wal-Fajr. Wal-Fajr, Suratul Fajr. Vai recitar. Por isso, senhoras e senhores, vossa atenção, porque já recebemos mais um prêmio. Nós consideramos de prêmio o nosso programa, receber uma recitação ao vivo. Então, acompanhe. Wal-Fajr. Começa com espera aí. Começa com o coisa, ok? É Taúd. Tens que enxutar o Shaitani, senão vai estar conosco. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفيع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصغر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وعنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنة. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. Levou quanto tempo para aprender? Porque eu ainda não aprendi. Levou quanto tempo? 2 dias. 2 dias para aprender e decorar? Sim. Mashallah, uma cabeça fresca esta, hein? E tem alguma mensagem para deixar só para fechar o nosso programa? Tem alguma mensagem para deixar? Tem já algo? Pode ser em Macua, pode ser em Kimani. Não quer deixar uma mensagem para os que não estudam? Não. Não tem nenhuma mensagem para deixar? Sim. Opa, mashallah, jazakumullah khairan. Aí, este foi o nosso programa Quiz sobre Islam a partir da cidade de Pemba, concretamente no Masjid de Taqwa, que está localizado no bairro de Paquitiquete, este grande nome desta cidade. Portanto, o nosso programa Quiz sobre Islam estava aqui a falar ou a questionar sobre em que mês e em que dia é celebrado o Yom al-Arafah. Embora que tivemos um desconhecimento do outro lado das pessoas, mas então tivemos alguns que, portanto, deram uma resposta diferente. Outros diziam o mês de Ramadã, outros diziam o mês de Dhul Qadda, mais em diante. Mas enfim, a verdade é que o mês que é celebrado o Eid, ou melhor, Yom al-Arafah, é o mês de Dhul Hijjah, no 9º dia. Este dia em que tem muita história que está por detrás. Por exemplo, se nós olharmos para, portanto, alguns dizem que celebra-se porque os dois grandes, ou melhor, um dos grandes jovens dos netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu nesse dia. Estamos a falar do grupo Shita, que celebram por causa disso. Mas nós, os Ahlul Sunnah, celebramos porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orientou-nos uma vez, conforme nós ouvimos a primeira história, de que ele saiu e encontrou os judeus a celebrar, ou melhor, enquanto jejuaram esse dia, que era o 9º dia, portanto, o 9º dia do mês de Dhul Hijjah do calendário islâmico. E perguntou, por que vocês jejuam esse dia? E a resposta foi neste dia em que o Nabi Musa alayhi salam
salvou o povo do Egito, do Firaun. Visto que o muçulmano, ou então a pessoa para tornar-se muçulmano, é necessário que respeite todos os profetas. Então, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam obrigou-nos também a jejuar este dia, de forma que também nós respeitamos o profeta Musa alaihi salatu wassalam. Olha, é para o seguinte: o mês de Dhul-Hijjah tem seus 10 dias que são obrigatórios jejuar, não é? Ou então que são recomendáveis para jejuar, assim que podemos dizer. Mas então, dos 10 dias, o melhor dia para que é mais recomendável, que é mais obrigatório jejuar, é esse dia de Yawmul Arfa. Jazakumullahu khairan vai para todos vocês que nos acompanharam desde o princípio até aqui, que nós terminamos. Abayomi Ozil nas câmaras, Shafi Mohamed a partir da cidade de Pemba para a ANSTV Moçambique, quiz sobre Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fiquem bem.